Olá, combatentes do Norte da Guerra. Eu quero falar sobre a morte do Henry Kissinger, né, que se deu ontem, aí, dia 29 de novembro, não sei se pelo fuso horário é 29 ou 30, mas sem problema. O fato é o seguinte, né, o Henry Kissinger, ex-secretário de Estado e ex-conselheiro especial da presidência dos Estados Unidos, um dos personagens mais polêmicos, né, do século que passou. Ele entrou numa boa parte desse século e também teve a sua participação nesse século que já começa turbulento, né? Mas o Kissinger, o que acontece? Ele nasce na Alemanha, né, em 1923, a família muda para os Estados Unidos, ele ele é obrigado a servir o exército americano na Segunda Guerra Mundial, depois ele volta, faz os seus cursos, faz doutorado, etc., acaba entrando para a política, né, e se torna aí conselheiro do presidente Nixon. E juntos eles fariam uma coisa interessantíssima, né, que é construir assim uma cunha entre a China e a antiga União Soviética, que hoje a Rússia herdou o espólio, né, e também acabar com a guerra do Vietnã, além de trazer a China para o cenário internacional. Esse livro aqui é muito interessante, né? Nixon e Kissinger, parceiros no poder. Aqui mostra os dois conversando nos jardins da Casa Branca. Eu acho que poucas vezes, né, houve uma simbiose tão grande entre um presidente da República e o seu secretário de Estado. Uma coisa interessante no Kissinger também é que, sendo ele um alemão de nascença, ele chegou ao segundo cargo mais importante dos Estados Unidos, que é o secretário de Estado, né? Isso aí é muito importante, se mostra aí a pluralidade e o vigor da sociedade americana. Pelo menos foi assim, já não sei mais como é que está hoje aí, mas o Kissinger é prova disso. Era um homem inteligentíssimo, né? Tinha um charme muito grande, é atribuído a ele a frase de que o poder é o maior afrodisíaco que existe, né? E ele tinha uma capacidade muito grande de entender o cenário geopolítico, né? A costura que ele fez para trazer a China para o lado dos Estados Unidos é uma coisa fantástica, né? Ela culmina com a visita do presidente Nixon a Pequim em 1972. E também o trabalho que ele fez para acabar com a guerra do Vietnã é uma coisa importante. É dúbio, tá? Porque ele apoia a invasão do Camboja em 70, e ele apoia também os bombardeiros ao Vietnã do Norte para pressionar os norte-vietnamitas na mesa de negociação, mas isso acabou tendo resultados. E é importante a gente contextualizar o que foi o trauma que foi a guerra do Vietnã da sociedade dos Estados Unidos, né? 500 mil de americanos estavam lutando no Vietnã em 1969, né? E não havia resultados. Mais de 2 milhões e 500 mil americanos passaram pelas selvas vietnamitas e 58 mil deixaram, né, as suas vidas ali. Então, para os padrões americanos, era uma tragédia, estava dividindo a sociedade, era necessário colocar um fim nesse conflito, né, pelo menos no que tange respeito à participação americana, e o Kissinger foi vital nisso. Ele recebeu carta branca do presidente Nixon, né, e foi muito importante, ele usou toda a sua habilidade, né, para conseguir um acordo que pelo menos liberasse os cerca de 500 prisioneiros americanos que estavam em cativeiro no Vietnã do Norte. Foi a única coisa que os Estados Unidos conseguiram do Vietnã. Essa é que é a verdade. A trégua que o Norte e o Sul fizeram foi violada seguidas vezes por ambos os lados, e o Norte acaba incorporando o Sul em 1975. Né? Então Kissinger, ele realmente fez história com relação ao Vietnã, e também fez história, né, com o resgate da China. As relações sino-americanas estavam abaladas desde a vitória do Mao Tse-tung em 1979, né? E o que acontece? Eles percebem, né, com uma visão muito arguta dele e do Nixon, que seria interessante criar uma cunha entre soviéticos e chineses, dividir o mundo comunista, né, de maneira a tirar vantagem disso. E isso foi feito, funcionou muito bem. O Kissinger, né, e o Nixon só não poderiam imaginar que os seus descendentes iam acabar fazendo bobagem, né,
e a China acabou crescendo à custa dessas bobagens, e como se isso não bastasse, a administração Biden criou começa na verdade a administração Obama, né? Criaram uma cisão definitiva entre o relacionamento de russos e americanos e uma aproximação desses últimos dos russos com os chineses. E agora os Estados Unidos enfrentam um pesadelo. Eu garanto que o Kissinger não queria isso, mas ele tentou de todas as formas impedir isso, né? Ele achava que que a guerra da Ucrânia deveria acabar, que a Ucrânia deveria aceitar a perda de territórios, né? Ele tentou negociar com a China, ele foi lá aos 100 anos de idade, um feito realmente, uma pessoa centenária, fazer uma viagem daquela. O Kissinger fez mais de 100 viagens à China, ele conhecia muita alma chinesa, ele escreveu esse livro que é uma verdadeira obra-prima sobre a China. Esse livro é muito bom, tá? Como vocês veem aqui, o meu tá todo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ele tá todo achurado, né? Todo rabiscado aí, porque é um livro excelente. Tem na Amazon, tá, gente? Vou fazer um merchan aqui com vocês. Tem o link aqui na descrição. Mas tem vários livros sobre o Kissinger, né? Esse aqui é o livro de memórias dele, é um calhamaço, mas vale a pena ser lido. Um clássico dele, que é Diplomacia, eu tenho em e-book, né? Mas vocês acham aí também livro físico. Nós temos muita coisa aqui do canal, né? Esse aqui, em inglês, Kissinger, A Vida Pública e Privada. Esse aqui, Kissinger, em português, o número 2 mais poderoso do mundo. Esse aqui da Arte Nova também, Kissinger, tá? Esse aqui, Henry Kissinger, O Mundo Restaurado. Vocês encontram esses livros aí, tanto na Amazon, quanto na estante virtual. Vale a pena vocês conhecerem a vida e a obra de Henry Kissinger. Mas eu preciso falar do outro lado também dele, né? Kissinger, ele confraternizou com diversas ditaduras, não só na América Latina, mas também na África, no Oriente Médio. Ele foi um dos articuladores aí do golpe contra o presidente Salvador Allende no Chile, mas paradoxalmente ele conseguiu ganhar o Prêmio Nobel da Paz. É discutível se é merecido ou não, nós não vamos entrar nesse mérito, né? Se não for merecido, Obama mereceria muito menos do que ele, né? Porque o Kissinger pelo menos fez alguma coisa. O Obama não fez nada e ainda deixou o mundo todo arrebentado aí. Então eu acho que Prêmio Nobel, Prêmio Oscar, Tribunal Penal Internacional, essas instituições que a gente conhece, Tribunal Penal Internacional, ONU, são tudo falacioso, não há justiça nenhuma nisso aí, é uma ação entre amigos, né? Essas coisas perderam completamente a credibilidade. Mas como vocês viram nesse vídeo, há diversos Henry Kissinger, né? Cada um pode escolher com qual quer ficar. Mas eu não tenho dúvida que o Kissinger, como diplomata, como homem público, né? Como construtor de mundos, ele ainda vai ser muito estudado nos anos vindouros, porque é uma obra realmente grandiosa. O que ele fez junto com Nixon, não só de colocar o fim da guerra do Vietnã, mas também de trazer a China de volta, né, para o cenário internacional. A sua obra vai ficar. E de uma certa forma também, eu acho que fica, esses últimos anos, é a visão que ele tinha, né? A visão que ele começou a perceber o que ia acontecer com os Estados Unidos. Ele era muito arguto, ele tinha muita visão das coisas. Ele percebeu o que está acontecendo com os Estados Unidos. Eles estão acumulando inimigos mundo afora. Seja como for, né, a vida e a obra de Henry Kissinger merecem ser conhecidas. Talvez, né, os elogios que ele recebeu não sejam tão merecidos, mas com certeza é preciso estudá-lo, entendê-lo, né? E se a gente não conseguir cometer os seus acertos, pelo menos evitar os seus erros.